No dia de hoje houve uma decepção, muita gente ficou frustrada com uma revelação e houve uma confirmação, ou seja, algo que só corroborou aquilo que já se imaginava. A surpresa foi que a participante do Big Brother, a Sarah, que era uma das favoritas a ganhar o programa, né, que era vista como uma grande estrategista no jogo, alguém que estava articulando bem ali o jogo, ela, numa conversa, ela disse que ela não queria falar de política quando estavam criticando o Bolsonaro e que ela gostava dele. E daí muita gente, né, se indignou, como eu disse, era a favorita, muita gente estava vendo a Sarah como potencial ganhadora do programa. Muita gente falou assim, putz, não dá para passar pano para Sarah agora. Sinceramente, nessa altura, uma pessoa esclarecida, inteligente como ela, falar que gosta do Bolsonaro é uma afronta, é um absurdo, né? E realmente é. Só que isso meio que bugou um pouco a cabeça das pessoas, né? Porque a imagem que você tem do bolsominion médio, né, do bolsonarista médio, é de uma pessoa sem muita compreensão da realidade, alguém com dificuldades de raciocínio, dificuldades de compreensão das coisas, né, de contato com o mundo, e de repente aparece uma pessoa que não tem esse perfil, e isso espantou as pessoas, né? Mas o que vai acontecer é uma perda de popularidade dela possivelmente, e muita gente disse, né, que nessa altura, e é uma coisa que eu reforço também, muita gente nessa altura que ainda defende o Bolsonaro talvez revele um pouco do caráter da pessoa, né? Porque assim, a pergunta que se faz, qual é o problema da Sarah gostar do Bolsonaro? E a pergunta que a gente pode devolver é qual é o problema de alguém gostar do Ustra, né? Achar que o Ustra foi gente boa? Qual é o problema de alguém gostar do Pinochet, ou gostar do Franco, ou gostar do Mussolini? Qual é o problema, né? Na verdade, qual é o drama? Porque, como a gente já falou inúmeras vezes aqui, nesse momento, né, em março de 2021, o Bolsonaro já deu inúmeras provas de que é um sujeito autoritário, antidemocrático, de que é alguém que apela para a violência, de que está simplesmente se lixando para a vida dos brasileiros e está fomentando, né, está atuando para o genocídio brasileiro. Então, gostar do Bolsonaro nessa altura demonstra para mim, pelo menos, uma séria falha moral da pessoa. Então pode ser que a trajetória da Sarah mude bastante de agora em diante. Então essa foi a frustração, essa foi a decepção do dia. E a confirmação do dia veio do Monark. O Monark, ele é um dos apresentadores do Flow Podcast, que é um canal aqui no YouTube, no qual rolam entrevistas de todos os tipos que pode imaginar, com os mais tipos de diferentes entrevistados. E o Monark, ele teve uma carreira que foi bastante promissora, né, bastante bem sucedida durante um tempo, depois caiu meio que no ostracismo e agora volta com força total, muito mais até do que antes, imagino, com esse programa de entrevistas. Eu não sou espectador do Flow Podcast, né? Não sou alguém que assista a todos ali, porque são vários programas que eles têm por semana. Eu só assisto quando vocês me marcam aqui. Veja esse, né? Por exemplo, a semana passada eu tentei assistir, não consegui ver inteiro, a entrevista que eles fizeram com o Eduardo Bolsonaro. Não consegui assistir inteira porque, sinceramente, passar 2 horas ouvindo o Eduardo Bolsonaro regurgitando asneiras não dá, assim, é difícil. Nem eu consegui fazer isso, né? Isso porque eu trabalho com esses assuntos, né? Que é estudando a extrema-direita brasileira e global. Então eu não consegui, e quem sou eu para digitar quem eles devem levar no programa deles ou não, mas eu acho, né, como a gente falou, inclusive acho que foi ontem ou anteontem, sobre a responsabilidade das pessoas, né, da imprensa, dos comunicadores, de quem influencia as pessoas em transmitir as mensagens corretas. Então, ali no caso do Flow Podcast, em muitas entrevistas que eu vi, eles prestaram um desfavor, na verdade, à informação, ao conhecimento e à comunicação. E daí o Monark, ele publicou um tweet que foi ontem, dizendo o seguinte aqui, né? Monark falando. Monark, o virólogo, né? O grande pesquisador de ciência, de virologia, um grande estudioso de saúde pública. Ele vai dizer o seguinte: eu sinto que o lockdown é uma medida política. Eu desconfio da sua eficiência em mitigar a pandemia nesse momento. Então, alguém que é, até onde eu percebo, né? Porque eu falo a partir daquilo que eu já vi ele falando, né? Um completo leigo na vasta maioria de assuntos que existem no planeta. De fato, é alguém que parece bastante ignorante em muitíssimos assuntos, e certamente em virologia também. Ele vem e publica esse tweet, que é altamente problemático, né? Ainda mais num momento como agora, que no Brasil teremos 2 semanas de horror agora, de colapso sanitário, de caos e de morte, e daí vem esse sujeito e publica isso. Ou seja, mais uma voz, alguém agora influente, alguém que tem visibilidade, que vai e ajuda a confundir a cabeça das pessoas. Eu falei que ele parece ignorante em muitos assuntos, né? Porque ele frequentemente diz, é quase um cacuete na verdade, ele frequentemente diz no Flow Podcast o seguinte: ele faz
uma fala lá, geralmente semi-absurda ou bastante absurda, e ele diz o seguinte: eu posso estar errado. Geralmente ele está errado, ou está quase certamente errado naquilo que ele falou. Eu posso estar errado. E isso visa dar um verniz de humildade intelectual para o monarca, né? Tipo, eu posso estar errado, mas eu sei que estou certo, sabe? Aquela coisa, né? Tipo, talvez alguém me refute, talvez alguém surja como evidência aqui e mostre que eu estou errado, mas eu tenho quase certeza que eu estou certo. É um falso verniz de humildade. Então ele fala isso bastante vezes ao longo dos programas dele, né? Por episódio, assim, quando eu assisto, eu vejo pelo menos umas 4, 5 vezes ele falando isso. Eu posso estar errado, e isso quer dizer eu estou certo, mas talvez tenha errado alguma coisa. E daí ele vem com uma fala disso aqui, né? Eu sinto, eu desconfio, dando a entender que ele é humilde, né? Ele está aqui só compartilhando as impressões pessoais dele. Quando na verdade o que ele está dizendo aqui é que ele pensa, ele chegou à conclusão de que o lockdown é uma medida política e que não tem eficiência para mitigar a pandemia nesse momento. E daí o que acontece? Primeiro ponto, de fato o lockdown é uma medida política. Por quê? Porque quem decide se vai ter um lockdown nos países, né, nas regiões, nas províncias, nos estados, nas cidades, nos municípios, nas regiões autônomas, na Espanha, por exemplo, ou onde quer que seja, quem decide se vai ter um lockdown ou não é um governo, são os políticos. É a classe política, é o primeiro-ministro, é o presidente, é o parlamento. Bem, é uma decisão política. Isso, ele tem toda a razão. Só que, quando ele fala isso, ele não dá a entender que essa é uma decisão política ou uma medida política que os políticos tomam com base em evidências científicas, com base em conhecimento consolidado, com base em pesquisas, com base em investigações. Ele fala como se fosse mera arbitrariedade, como se os políticos tirassem do rabo a opinião de que o lockdown funciona e simplesmente, vou fazer um lockdown aqui porque eu quero prejudicar a sociedade, porque eu quero prejudicar os cidadãos, porque eu estou cagando para as pessoas. Eu vou fazer um lockdown aqui para destruir a economia de um país. E é claro que não é isso. É claro que não é isso, tanto que muitíssimos desses políticos, né, muitíssimos desses governos, ao propor essas medidas, eles fazem questão de apresentar evidências, né, apresentar os cientistas e formar um corpo, né, de formar um painel de especialistas para assessorar o governo numa condição extraordinária como a pandemia. Eles não tinham do nada essa medida. Quando alguém lá, um político, decidiu fazer um lockdown, não foi porque ele simplesmente achou a melhor coisa a fazer é isso. Ele está aqui seguindo normativas de procedimentos que já foram aplicados anteriormente em outros casos, né? Por exemplo, a gente pode pensar no Ebola. O Ebola é um caso, uma doença extremamente letal e que a medida adotada nos países que tiveram surtos de Ebola foi lockdown, para evitar que saísse daquela região e começasse a se espalhar por outras partes do mundo. Ou, por exemplo, em outras circunstâncias, né, em outros tipos de epidemias, muitas vezes é aplicado esse procedimento. Quando teve, por exemplo, o SARS mesmo, né, anteriormente, em outras doenças, foi o método aplicado. E geralmente funciona. Geralmente eles isolam aquela região, evita que vaze, né, saia daquela região e se propague. No caso da pandemia do coronavírus, não deu certo. Tentaram fazer isso, já era tarde demais, o vírus já tinha saído, mas o lockdown ele foi aplicado para conter a curva de contágios. E se você olhar, por exemplo, as estatísticas que tem aqui nesse link, eu vou pôr para vocês aqui, do World Meters, que eles mostram, né, os dados do Covid em inúmeros países. Se você observar os padrões de países que adotaram o lockdown, para aqueles países que não adotaram, como foi o caso do Brasil, por exemplo, que o Brasil não teve lockdown, se você observar a comparação desses países, você vai perceber que, de fato, o lockdown é extremamente eficaz. Isso mesmo quem questiona, em alguns estudos que estão surgindo aí, que estão mencionando, mesmo quem questiona fala, bem, a gente percebe que houve eficácia, mas a gente não sabe dizer se foi decorrente do lockdown ou de outras causas. Mas, se você olhar o padrão, você percebe que, de fato, foi eficaz. E há muitos outros estudos também que apontam nesse sentido. Então, simplesmente aqui ele está tirando do rabo também que os políticos simplesmente a bel prazer, por vontade própria, porque vamos testar, né? Vamos fechar o país aqui, fechar a economia por 2 meses e ver o que acontece. Não é assim, obviamente, né? Os políticos ao redor do mundo geralmente não são tão estúpidos quanto é o Bolsonaro. Tem pessoas sérias, pessoas realmente conscientes, pessoas altamente qualificadas e que chegam a postos de poder com competência técnica, por exemplo. Bolsonaro é uma triste exceção em muitos países democráticos, né? É uma aberração mesmo e a consequência sendo vista agora. O Trump também era uma aberração e a consequência foi vista nos Estados Unidos também. E depois ele fala aqui, né? Desconfio da sua eficácia em mitigar a pandemia nesse momento. E daí você tem virólogos, cientistas, pesquisadores que estão apresentando as melhores recomendações para lidar com isso, pessoas que entendem do assunto, que estudaram o assunto, que estudaram o coronavírus,
Você tem o Átila, por exemplo, né, como a gente falou essa semana aqui da live dele, que foi uma live desesperadora, sinceramente foi algo triste de se ouvir, porque é alguém que está observando como o Brasil virou um laboratório de geração de variantes do coronavírus. Eu vou pôr para vocês também uma reportagem aqui da BBC com a manchete Coronavírus. Por que vacinação sem lockdown pode tornar o Brasil fábrica de variantes superpotentes? O Brasil agora, gente, as pessoas reclamam, né, que o Brasil não tem exportação de tecnologia. O Brasil vai se tornar agora um país que vai exportar variantes do coronavírus para o mundo. Essa reportagem aqui fala sobre isso, né, como o modelo adotado no Brasil agora, a gente pode falar que seja um modelo isso aqui, porque é algo também totalmente aleatório aparentemente, o modelo adotado no Brasil, ele pode potencializar a criação de super variantes do coronavírus. Ou seja, o modo como o governo Bolsonaro tem lidado com a pandemia pode condenar o mundo a anos ou décadas de recorrentes ondas de contágio de novas variantes imunes a vacinas e que simplesmente vai destruir a economia mundial, né? Então, o Bolsonaro não está apenas matando brasileiros, não está apenas destruindo o Brasil, mas ele pode estar, nesse momento, criando as condições para destruir a economia global, destruir vidas no mundo inteiro, propagar, espalhar, exportar variantes superpotentes do coronavírus e que vai condenar à morte milhões ou talvez dezenas de milhões de pessoas ao longo dos próximos anos. Então, o monarca sabe. Os pesquisadores, né, tem vários pesquisadores mencionados aqui nessa reportagem, os pesquisadores que trabalham com epidemias, com vírus, que trabalham com essas questões sanitárias, essas pessoas não sabem, elas estão só chutando, elas estão aqui, sabe, fazendo uma estimativa às cegas. Vamos imaginar aqui. Mas não, o monarca suspeita, ele acha, ele desconfia que esses pesquisadores são um bando de estúpidos, né? Um bando de gente idiota que não faz nada, que só fica lá tentando elaborar soluções a esmo. Então você tem essa falsa humildade, né? Essa pretensa humildade. Eu não sei, talvez esteja errado. E ele está errado. Talvez esteja errado. E daí vem desinformar, vem confundir as pessoas, vem mais uma vez semear esse tipo de desinformação. É isso. Daí eu quero aproveitar e ler uma frase do Humberto Eco. É uma frase antiga, já é verdade, já foi muito repetida, né? Que o Humberto disse que a internet criou uma legião de imbecis. Normalmente, eles, os imbecis, eram imediatamente calados, isso em outros tempos, né? Mas agora eles têm o mesmo direito à palavra de um prêmio Nobel. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. E isso é um enorme problema da internet. Eu não quero soar aqui como ludista, como já me falaram anteriormente, né, que uma pessoa que é contra a tecnologia, que é contra a transformação, a revolução tecnológica digital, porque eu sou um aderente da internet desde o começo, né? Sou usuário da internet desde 95, passei pelas mais diversas etapas, vi mais diversas transformações, já tive contas nas mais diversas redes sociais, trabalho na internet há 11 anos, especificamente na internet, né? Já tive blog, já tive site, já tive todo tipo de coisa que pode imaginar. Então eu sou alguém que compreende a enorme contribuição para o conhecimento, para a cultura que tem a internet. Por outro lado, talvez os malefícios da internet sejam tão ou mais impactantes do que os benefícios da internet. Na verdade, a gente só vai ter uma noção disso talvez daqui 40, 50 anos e ver o estrago que a internet causou no planeta. Mas um desses estragos é certamente essa nivelação do conhecimento, essa nivelação dos saberes, essa nivelação da autoridade, de certo modo, né? A gente fala de autoridade aqui no sentido da pessoa que sabe do assunto e alguém como monarca, que é alguém que não sabe do assunto. Então é nivelação do conhecimento. Quando você tem, por exemplo, um virólogo, um cientista, alguém especialista na área que está falando alguma coisa na internet e de repente vem um monarca que está no mesmo patamar em termos discursivo, embora não esteja no mesmo nível em conhecimento, no mesmo nível discursivo dessa pessoa. E às vezes tem mais do que isso, às vezes tem mais relevância em termos de impacto, de alcance do que o especialista. Então, o Humberto Eco estava errado, na verdade, porque a internet não nivelou o debate. Ela deu mais voz para os negacionistas, para os ignorantes, para quem não sabe das coisas, para quem propaga mentira, para quem propaga bobagem. Basta ver os números da internet, né? A pessoa que vem fazer qualquer tipo de bobagem aqui, que vem fazer qualquer tipo de, sei lá, babaquice na internet, certamente tem muito mais inscritos do que um virólogo, do que um cientista, do que um pesquisador, do que alguém que esteja propagando algum tipo de conhecimento. A internet, ela desnivelou o debate. Ela não nivelou, ela desnivelou ainda mais o debate. Quem não sabe tem mais voz,
têm mais impacto do que aqueles que sabem. E é claro que esse tweet do Monark teve uma reação enorme, né? As pessoas foram responder o Monark, muita gente, muito especialista foi responder o Monark, né? Porque de fato o estrago, o potencial de estrago disso é gigantesco. É mais um elemento de confusão, de desinformação, de atrapalhar os esforços de combate ao coronavírus. É mais uma vez contribuindo para esse cenário apocalíptico agora do Bolsonaro exportando variantes superpotentes do vírus para o planeta. É alguém que está ajudando a atrapalhar. É isso, é isso. Bem, eu quero saber o que vocês pensam, primeiro, sobre a história da Sarah no BBB, né, que era a favorita a ganhar o programa, era uma das preferidas do público e que agora caiu em desgraça porque descobriu-se que ela é bolsonarista, né? Se você concorda com essa perda de popularidade dela, né, as pessoas revoltadas porque ela gosta do Bolsonaro. Se alguém razoável é capaz de gostar do Bolsonaro. O que você acha aí? Deixa no comentário aqui embaixo e também sobre esse tweet do Monark, né? Uma pessoa que não sabe do assunto, um ignorante e que vem falar sobre lockdown, sobre pandemia e ajuda a prejudicar mais o país ainda, ajuda a prejudicar mais o debate público, ajuda a contaminar o debate público e atrapalhar os esforços de combate à pandemia. Diga no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, para fazer o meu curso lá também de escrita e narrativas. A gente está indo para a 8ª aula nessa próxima semana, então aproveite e confira meus livros também sobre o Bolsonaro e também um romance histórico sobre Jesus, o Rei dos Judeus. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!